Então o tema de hoje vai ser os tipos de autenticação, uma coisa bem rapidinha aí, do controller, né? Então, basicamente, todas as autenticações, né, são feitas toda a comunicação entre o controller e o microtik relacionada à autenticação é feita pelo Radius, pelo protocolo Radius. Então, antes de qualquer tipo de autenticação, seja qualquer PPPoE, DHCP, IPMAC, tanto faz, todas elas devem estar corretamente configurado o nosso Radius, né? Então, com uma rede devidamente roteada, sem estar tendo troca de IP por NAT, né? Ou algum outro tipo de roteamento aí que pode estar interferindo. Se estiver tudo correto, né, o seu roteamento, a gente vai colocar o nome aqui do Radius, né? Aqui o IP do meu microtik, que seria meu gateway, né? Que eu vou aceitar as requisições, né, vindas deste IP pelo Radius. Porta 3799, porta padrão, e a secret do seu Radius, né? No microtik, a gente vai abrir deixa eu fechar aqui para acompanhar o menu Radius. Aí a gente vai ver aqui que eu já deixei criado um servidor Radius, né? Com o comentário controller. O que tem nele? O IP do controller para onde eu vou enviar as requisições e qual que é o source address, o endereço que eu vou colocar nesse pacote de redes como sendo a origem. Então aqui é meu IP do controller, eu vou aceitar, o microtik também vai aceitar requisições vindo pela porta 3799, né? Aqui o incoming tem que estar ativo, então eu vou aceitar requisições vindas pela 3799 do IP do controller, né? E quando eu enviar as informações, o microtik enviar as informações para o controller, no caso o accounting, por exemplo, ou solicitar a requisição mesmo, ele vai solicitar para esse IP e colocar como remetente, né, como origem, source, né, source address, endereço de origem, o IP desse microtik. Ou seja, né, aqui eu vou colocar no controller qual que eu quero aceitar, então eu vou aceitar requisições vindas desse microtik, né, com essa secret, com essa senha, aqui a senha, né, e a mesma coisa desse outro lado, vou aceitar requisições vindas do controller com essa senha. Então, tendo assim, aqui a gente tem uma integração Radius. Essa serve para todos os tipos de autenticações. Então, ela tem que estar devidamente configurada, né? O accept tem que estar ativo no incoming, né? Nesse botãozinho aqui, incoming. Aí a gente ativa ele para aceitar. E no seu servidor Radius, né? Aqui, a gente vai marcar quais as autenticações que ele vai fazer. Então, PPPoE, hotspot a gente vai aceitar também via esse Radius. DHCP a gente também vai aceitar via esse Radius, que é o controller trabalha. E login, que é o login dos clientes. É um tipo dos clientes, não, desculpa. É o login do seu colaborador, que também é aceitável, né, via Radius. Então vamos começar, vou falar aqui das autenticações, né? Quando você tem um cliente, vou procurar aqui o BR-Byte, nosso cliente de teste, tem um contrato, e dentro do contrato dele, dentro do contrato dele aqui eu tenho a autenticação de CPE, e aqui é a autenticação
E aqui é a autenticação de CPE deste cliente, né? No caso, o teste. Então aqui são as informações do contrato, a informação da CPE, o painel, qual dispositivo, qual concentrador está conectado. E aqui, vou minimizar aqui e deixar só o que a gente vai dar ênfase nessa aula. Que é essa parte aqui, informação de autenticação. Então, quais as autenticações que o controller trabalha hoje? DHCP, IPMAC, Hotspot e PPPoE. A mais completa e a mais segura, que é a que a gente sempre recomenda, é o PPPoE. É a mais completa. Tem todos os recursos do controller, seja de página de bloqueio, address list, tudo, né? Que pode proporcionar, e além de ser a mais segura, né? Que temos em termos de autenticação hoje, né? Para todo mundo. Então eu vou escolher primeiramente o meu tipo de autenticação, os tipos de IP, o tipo de MAC, eu vou deixar tudo não preencher, para ele pegar tudo automaticamente. O usuário, o PPPoE é baseado em usuário e senha. Então temos o usuário e a senha, e assim que ele conectar, utilizando esse usuário e a senha, qual é a subrede, qual IP que ele vai pegar, né? Qual a pool que ele vai pegar. Isso tanto para a distribuição de IP pelo MikroTik, quanto para o Radius, né? Tanto faz a distribuição de IP. Outro muito usado também é o Hotspot, né? O Hotspot você vai normal também, você vê que não mudou aqui a interface. Vai ter o tipo de IP que você pode determinar para o seu cliente, o tipo de MAC também. E o Hotspot também é baseado em usuário e senha, né? E as demais configurações de Hotspot também feita lá no MikroTik. O Hotspot é aqueles que o pessoal usa muito para fica sem senha, né, internet, Wi-Fi, né, parece como liberado, só que a hora que algum cliente tenta navegar, né, solicita as senhas. Isso aí geralmente é utilizado muito em restaurantes, essas shopping, cinema, que é onde você tem que curtir a página, você tem que acessar o Facebook. No caso, acessaria a página que você vai ter dentro do MikroTik, lá uma paginazinha de login e senha, e o cliente vai digitar a senha, o usuário e senha dele cadastrado aqui, para poder fazer a conexão, né? Ou seja, praticamente está estabelecida a conexão, ele só solta a autorização depois. Diferente do PPPoE, que ele só conecta mesmo a hora que faz a descarga de PPPoE. O IPMAC é um dos mais antigos, aí, nem tão seguros, principalmente para as redes de sem fio, né? É utilizado hoje alguns provedores muito nas redes cabeadas, né? Aí basicamente o IPMAC é o servidor que você vai configurar no MikroTik, ele vai ele vai, vamos dizer assim, como se o usuário e a senha fosse o IP e o MAC daquele cliente. Se ele tiver com IP, né, aqui, vou colocar aqui dessa rede NAT aqui, 100.64.0.50. E o MAC dele, vou colocar um MAC aleatório aqui. Beleza. Então, esse usuário, o teste, só vai ser autorizado a navegar se ele conectar com esse IP, lá na CPE dele, e com esse MAC. Se por acaso ele trocar o IP dele, vai dar com uma autenticação inválida. É como se o usuário e a senha do cliente fosse o IP e o MAC dele. Basicamente isso. E o DHCP. É como se fosse uma conexão direta, ele sempre vai estar ali basicamente conectado e vai estar distribuindo, né, o IP de acordo com o seu MikroTik, de acordo com a configuração que você fizer lá. Ele basicamente vai pegar o MAC como referência. Esse MAC tem que estar correto também. O Circuit ID,
também vai ser colocado o MAC. É como se fosse uma espécie de usuário também, né? Basicamente seria o modo de autenticação. O Circuit ID, você coloca o MAC e não preenche o IP. Deixa eu retirar essa parte aqui. Então, o DHCP basicamente seria isso, né? O Circuit ID seria o MAC da CPE do cliente. Então, né, a gente falou um pouquinho de todas, né? Então, vou fazer um teste aqui com o PPPoE, que é o mais utilizado, né? E o mais seguro, e aquele que funciona todos os recursos do controller. Então, a gente vai deixar esse usuário aqui, né? Deixei ele criado, a autenticação dele é PPPoE. As demais informações, deixa eu fechar essas outras janelas aqui. Deixar as informações abertas aqui só para a gente acompanhar. E vou deixar no MikroTik aqui também, né? Vou zerar os contadores aqui do rádios, e vou fazer a descagem PPPoE deste cliente, né? Da outra máquina. Deixa eu pegar o PPP, aqui também já está configurado, PPPoE Server. PPoE Server, né? Os profiles padrão. E fazer a descagem ali do outro computador. Já conectou, a gente viu aqui, ó, os dois pacotes foram requisitados e aceitos, né? Que o cliente já conecta remoto. Se a gente vir em PPP, Secrets, Authentication e Accounting. Esse aqui é o tempo de accounting que demora para o MikroTik informar ao controller as informações de todos os clientes, né? No caso aqui, para agilizar a nossa aula, a gente colocou 20 segundos, mas o padrão é 1 minuto. Então, a cada 20 segundos, o MikroTik vai utilizar a comunicação radios, né, para enviar as informações de account desse cliente, né, para o nosso controller. Então, já passaram 50 segundos de conexão. Se a gente vir aqui, ó, já tem que ele está online, ou seja, recebemos account, recebemos aqui o consumo de download de 200K. Essas informações vêm tudo do account, né? A início da conexão, e aqui não tem fim porque não encerrou a conexão. Aí já aproveitando então o momento, a gente faz aquele velho teste de desconexão. Então ele conectou, quer dizer que o controller está recebendo todas as informações dessa autenticação, o caminho de vinda do MikroTik para o controller está funcionando. A gente vê aqui pelo NAS IP, né, o IP do NAS, que o controller está recebendo essa autenticação com o IP correto. Caso você tenha outro roteador no meio do caminho, outro tipo de NAT, o IP que é lá do MikroTik pode chegar aqui com outro IP, né? Aí a hora que manda derrubar, dá problema. Então aqui direto pelo controller, a gente solicita a desconexão desse cliente, aí vai fazer o caminho inverso, vai ser enviado um pacote do controller para o MikroTik solicitando que esse cliente seja derrubado, né? A gente vê aqui atrás, já desconectou, sumiu das sessões online, né? Aqui no nosso Radius, no Incoming, a gente vê que foi uma requisição, que essa desconexão foi aceita. E aqui ele está desconectado, né? E aqui é o total de pacotes que circularam no Radius enquanto esse cliente estava conectado, né? Então provavelmente foram 2 pacotes de autenticação, né? Mais um de desconexão 3, e os outros 5 provavelmente foram pacotes de account, dessa atualização do consumo e demais informações desse cliente. Aí a gente vê aqui, ó, que foi adicionado o horário de fim, que foi eu que solicitei, né, o Radius NAS, né, o caso controller que solicitou a desconexão desse cliente. Né? Então esse é basicamente o funcionamento das autenticações e como se autentica, né, um cliente usando o mais comum, que é o PPPoE. Os detalhes de como criar a conexão no MikroTik, seja por PPPoE, DHCP,
é padrão, né? Você vai criar, no caso do PPOE Server, você vai criar um PPOE Server e o Profile, né? No hotspot, você vai criar os hotspots, né? Seguindo o padrão do MikroTik, sem nenhuma diferença. A única diferença, né, que não é bem uma diferença, que você tem que se preocupar é a conexão Radius e está funcionando corretamente. Funcionando a conexão Radius corretamente, todas as autenticações vão estar funcionando também. Foi perguntado aqui no privado nas mensagens, né, a questão de quando se tem mais de um concentrador. O controller ele pode trabalhar com mais de um concentrador, se vai adicionando aqui, cada concentrador vai ter seu radius NAS exclusivo. Ou seja, cada concentrador você vai vir aqui no menu Radius, né? E vai criar um servidorzinho Radius aqui. Vem adicionar e vai criar esse servidor aqui que a gente criou, mostrando o IP que você vai enviar as requisições rádios e seu IP. Lembrando que se você tem mais de um concentrador, ou mais de um hoop, mais de um salto entre o seu concentrador e o MikroTik, o controller, sempre coloca o source address, para não perder esse IP até chegar ao concentrador. Mas porque esse concentrador aqui meu é o C, então sai do C, passa no B, passa no A e do A vai para o controller. Foram 4 saltos. Se eu deixar isso aqui como 000, ele vai pegar o IP só do último concentrador, o IP do concentrador A, e ele vai passar para o controller como se fosse o concentrador A que está fazendo essa requisição. E não é isso que a gente quer. Né? Então, cada concentrador, você pode ter quantos concentradores for necessário para a sua infraestrutura, desde que cada um tenha seu próprio servidor Radius, autentica o hotspot, marca aqui de acordo com a sua autenticação do provedor, né? E faz a integração com o roteamento correto e demais informações. Só aproveitando então, já que a gente está falando de autenticação, em sistema users, usuários do sistema, né, eu posso utilizar o Radius também para fazer a autenticação dos meus usuários do MikroTik, né? No caso aqui, eu coloco use Radius lá no System Users, né, usuários, o AAA aceito as requisições de rádios, ou seja, vou aceitar que meu cliente, né, meu colaborador, acesse o MikroTik utilizando o Radius. O que isso quer dizer? Vou desconectar aqui, um rapidão aqui, cadastro. Só para mostrar mais uma autenticação, que no caso seria a autenticação do colaborador, utilizando o Radius, né? Que seria bem a autenticação do cliente. Então, meu usuário aqui chama teste, que leva essa licença. Não vai dar. Então, a partir do level 3, o controller dispõe de um recurso que é, vamos supor que nem eu estava falando, pode ter mais de um concentrador na rede. Se você tiver 5 concentradores e você tem um técnico, né, no caso teria que criar um acesso em cada MikroTik para esse seu colaborador. Então seria 5 acessos em 5 MikroTik. E o que o controller fez para evitar esse tipo de necessidade? Autenticação no dispositivo, né, no caso no concentrador, utilizando o Radius também, né? Fazendo só a troca de level aqui, tá? Então a gente trocou aqui para o level 8, cadastro funcionário, carregar a página.
Aí, agora sim. Então, a partir do level 3, a gente tem esse aqui, acesso ao MikroTik. Então, eu vou aceitar o acesso do testes com a senha testes, do grupo sem grupo, e a origem subrede, qualquer subrede, né? O horário, todo o tempo. Da meia-noite às 11h45, todos os dias da semana, eu posso logar. Ou seja, lá no MikroTik a gente colocou para ele aceitar usuários. Então, vou colocar aqui e agora meu usuário vai ser o testes. Ou seja, esse colaborador fez o login no MikroTik utilizando o Radius, né? Isso é bem interessante porque posso vir aqui em usuários, né? Active Users. A gente pode ver aqui que o testes ele está logado como Radius, como remoto, né? E como eu não determinei nenhum grupo para ele, está Only Read, né? E olha que legal, aqui eu vou desconectar e vou conectar de novo. Via Radius, aceitou normalmente a minha conexão. Aí eu tenho esse colaborador e ele foi mandado embora. Aí eu tenho 10 concentradores, vou tirar a senha dos 10? Não, só venho aqui, desabilitei o acesso Radius dele, pronto. Aí agora ele não vai ter acesso a nenhum outro concentrador mais, usuário e senha. Eu não preciso desconectar todos os 5 concentradores ou os 10 concentradores e ir lá e tirar uma senha de cada vez. Com uma senha eu já removo tudo. Então esses são os tipos de autenticação. Aí a gente aproveitou também, já que estava falando do Radius, já fizemos essa autenticação também do colaborador, né, do funcionário nos dispositivos. E o mini curso de hoje é isso. Alguém tem mais uma dúvida? Vamos aproveitar. Em relação ao Radius ou autenticação. Então, vou passar aí no chat para vocês os nossos links úteis, né? Nosso controller, Facebook da BR Byte, nosso grupo do WhatsApp. Lembrando também que na semana que vem, a gente vai estar aproveitando aí, na terça vai ter o mini curso do controller normalmente, e na quarta a gente vai fazer nosso primeiro mini curso também do DNS, que é o nosso servidor BRBOS, né, o servidor de DNS. E na primeira aula do BRBOS vamos falar sobre implementação do DNS recursivo dentro da sua rede, que é o recurso do DNS que realmente agiliza, né, as requisições e as navegações dos seus clientes dentro do seu provedor. Então, não tendo nenhuma pergunta, e eu já trazendo essas atualidades para vocês quanto ao mini curso, né, e os nossos links úteis. Então a gente fica por aqui, vocês vão ter uma ótima tarde. Então na terça que vem cadastro de dispositivos e na quarta DNS recursivo. Desejo para vocês uma ótima semana e um bom trabalho a todos.